Regimento Interno da Câmara Municipal de Maringá. Título 2. Dos órgãos da Câmara. Capítulo 1. Da Mesa. Seção 1. Da eleição. Artigo 9º. Na sessão solene de instalação, imediatamente após a posse, havendo maioria absoluta dos membros da Câmara, os vereadores elegerão, por maioria simples, em votação nominal, os componentes da mesa executiva. Parágrafo 1º. Antes do início da eleição, o presidente constituirá uma comissão especial para fiscalizar o andamento da eleição. Parágrafo 2º. O exercício do voto será por ordem alfabética, mediante chamada nominal efetuada pelo secretário designado, obedecida a seguinte ordem de escolha: presidente, primeiro secretário, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, segundo secretário e terceiro secretário. Parágrafo 3º. Concluída cada votação, os resultados serão apurados pelo secretário, considerando-se o eleito, proclamado pelo presidente, automaticamente empossado. Parágrafo 4º. Os candidatos a um mesmo cargo que obtiverem igual número de votos concorrerão em uma segunda votação e, se persistir o empate, disputarão o cargo por sorteio. Parágrafo 5º. Enquanto não for eleito o presidente, não se procederá à escolha para os demais cargos. Parágrafo 6º. Inexistindo número legal ou não se efetivando a eleição, o vereador que tiver assumido a direção dos trabalhos convocará sessões diárias, até que seja eleita a mesa executiva. Parágrafo 7º. Na ocorrência do previsto no parágrafo 6º, a mesa instituída na forma do artigo anterior permanecerá desempenhando suas atribuições na plenitude das funções. Parágrafo 8º. Na eleição da mesa não serão votados o vereador impedido por motivo regimental e o suplente de vereador em exercício, que terá o direito de votar. Parágrafo 9º. Na constituição da mesa será assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares que participam da Câmara. Parágrafo 10. O mandato da mesa será de 2 anos. Artigo 10. A eleição para a renovação da mesa será realizada no período de 1º a 15 de dezembro da segunda sessão legislativa, em data e horário designados pelo presidente da Câmara, e os eleitos tomarão posse, em ato solene, no dia 1º de janeiro do ano subsequente. Artigo 11. O fato de o presidente da Câmara estar exercendo a chefia do Executivo não impede a renovação da mesa, cabendo ao eleito prosseguir na substituição. Seção 2. Da composição e competência. Artigo 12. A mesa da Câmara compõe-se de presidência e de secretaria, constituindo-se, a primeira, do presidente e do primeiro e segundo vice-presidentes, e, a segunda, do primeiro, segundo e terceiro secretários, os quais se substituirão nesta ordem. Artigo 13. A mesa compete, dentre outras atribuições previstas em lei, nesse regimento interno ou por resolução da Câmara, ou delas implicitamente resultantes: inciso 1. Enviar ao Executivo, até o dia 1º de março de cada ano, as contas do exercício anterior. Inciso 2. Elaborar e encaminhar ao Executivo, até 31 de agosto de cada ano, a proposta dos recursos a serem destinados à Câmara, para ser incluída na proposta geral do orçamento do município. Inciso 3. Propor ao plenário projetos de lei que criem, transformem ou extingam cargos ou funções dos serviços da Câmara, e fixem os respectivos vencimentos. Inciso 4. Elaborar e expedir, mediante ato próprio, a discriminação analítica das dotações orçamentárias da Câmara, bem como alterá-las, quando necessário. Inciso 5. Apresentar projetos de lei dispondo sobre a abertura de créditos adicionais para as dotações orçamentárias da Câmara. Inciso 6. Suplementar, mediante projeto de resolução, as dotações orçamentárias da Câmara, observado o limite de autorização constante da lei orçamentária. Inciso 7. Solicitar, diretamente, mediante requerimento da comissão competente, informações ou documentos ao prefeito sobre fato relacionado com matéria legislativa em trâmite ou sujeita à fiscalização da Câmara. Inciso 8. A iniciativa das matérias previstas nos incisos 1, 5 e 6 do parágrafo 1º e nos incisos 5 e 6 do parágrafo 2º, do artigo 35 da Lei Orgânica do Município. Inciso 9. Fixar diretrizes para a divulgação das atividades da Câmara. Inciso 10. Requisitar servidores da administração pública, em geral, para quaisquer dos serviços da Câmara, observada a legislação pertinente. Inciso 11. Conferir a seus membros atribuições ou encargos referentes aos trabalhos legislativos e aos serviços administrativos da Câmara. Inciso 12.
Tomar as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Câmara, ressalvadas as exceções regimentais. Artigo 14. A mesa se reunirá, em comissão, tantas vezes quantas forem necessárias, por convocação do presidente ou a requerimento da maioria de seus membros, para deliberar, por maioria de votos, sobre assuntos de relevante interesse da Câmara e, em especial, para atender determinações contidas neste regimento interno. Parágrafo único. Perderá o lugar na mesa, automaticamente, o membro que deixar de comparecer a 3 reuniões consecutivas ou a 5 alternadas, sem causa justificada, aceita pela unanimidade dos demais. Subseção 1. Da Presidência. Artigo 15. O presidente é o representante da Câmara, judicial ou extrajudicialmente, competindo-lhe dirigir seus trabalhos legislativos e serviços administrativos e fiscalizar sua ordem e disciplina. Artigo 16. Compete ao presidente, além de outras atribuições legais, regimentais ou que decorram da natureza de suas funções ou prerrogativas. Inciso 1. Quanto às sessões, alínea A. Convocá-las, antecipá-las, transferi-las, abri-las, presidi-las, suspendê-las, encerrá-las. Alínea B. Manter a ordem dos trabalhos, interpretar e fazer cumprir o regimento interno. Alínea C. Submeter a ata à apreciação plenária e assiná-la em conjunto com o primeiro secretário, depois de aprovada. Alínea D. Fazer ler o expediente recebido e demais comunicações de interesse da Câmara. Alínea E. Determinar, em qualquer fase dos trabalhos, a verificação de quórum regimental. Alínea F. Designar secretário ad hoc, quando os titulares não estiverem presentes à sessão. Alínea G. Organizar e anunciar a pauta da ordem do dia e submeter à deliberação plenária a matéria dela constante. Alínea H. Orientar as votações plenárias, inclusive no tocante ao quórum exigido. Alínea I. Anunciar o assunto objeto de discussão, proclamando os resultados das votações. Alínea J. Conceder ou negar o uso da palavra e cassá-la, nos termos regimentais. Alínea K. Justificar a ausência do vereador à sessão e lhe impor falta quando abandoná-la sem a respectiva autorização. Alínea L. Advertir o membro da mesa que, durante a sessão, abandonar suas funções sem prévia comunicação à presidência. Alínea M. Designar comissão especial para recepcionar e introduzir no recinto do plenário os convidados especiais, visitantes ilustres e homenageados, assegurando-lhes assento de destaque à mesa, bem como o suplente de vereador convocado a prestar compromisso de posse. Alínea M. Anunciar, nos momentos próprios, o início e término de cada período da sessão. Executar as deliberações do plenário. Inciso 2. Quanto às proposições. Alínea A. Receber proposições apresentadas. Alínea B. Deferi-las ou não, na forma regimental. Alínea C. Distribuir proposições, processos e documentos às comissões. Alínea D. Despachar requerimentos verbais ou escritos, de sua alçada, indicações, processos e demais papéis submetidos à sua apreciação. Alínea E. Declarar prejudicado ou rejeitada a proposição que assim deva ser considerada nos termos regimentais. Alínea F. Retirar da pauta da ordem do dia a proposição em desacordo com as exigências regimentais. Alínea G. Solicitar informações e colaborações técnicas para estudo de matéria sujeita à apreciação da Câmara. Alínea H. Autorizar a entrega de cópias de proposições. Alínea I. Observar e fazer observar o cumprimento dos prazos regimentais. Alínea J. Cumprir e fazer cumprir os requerimentos aprovados pelo plenário. Inciso 3. Quanto às comissões, na forma regimental. Alínea A. Constituir comissões especiais para atividades em plenário. Alínea B. Constituir comissões de representação da Câmara. Alínea C. Nomear as comissões permanentes e temporárias, bem como indicar e designar seus respectivos substitutos. Alínea D. Homologar a composição das comissões permanentes, quando houver consenso na escolha. Alínea E. Declarar a perda de lugar. Alínea F. Assegurar os meios e condições necessários ao seu pleno funcionamento. Alínea G. Julgar recurso contra a decisão do presidente de comissão permanente. Alínea H. Determinar outras medidas compreendidas no âmbito de sua competência. Inciso 4. Quanto à mesa. Alínea A. Convocar e presidir suas reuniões. Alínea B.
participar das discussões e deliberações, com direito a voto, e assinar os respectivos atos e decisões. A linha C. Distribuir as matérias que dependam do parecer desta. A linha D. Encaminhar as decisões desta, cuja execução não for atribuída a outro de seus membros. Inciso 5. Quanto às publicações e à divulgação, a linha A. Superintender a publicação de trabalhos da Câmara. A linha B. Publicar os atos da mesa, as resoluções, os decretos legislativos e as leis por ele promulgadas, assim como os demais atos de efeito externo, na forma que dispõe a lei. A linha C. Não permitir a publicidade de pronunciamentos ou expressões atentatórias do decoro parlamentar. A linha D. Promover, periodicamente, a divulgação dos trabalhos legislativos em geral, inclusive da pauta da ordem do dia, produzindo ou veiculando informações ou peças informativas. A linha E. Divulgar, em nome da Câmara, mensagens alusivas a grandes datas, feitos históricos e acontecimentos especiais. Inciso 6. Quanto às atividades e relações externas da Câmara, a linha A. Representar judicialmente a Câmara. A linha B. Manter, em nome da Câmara, todos os contatos de direito. A linha C. Representá-la socialmente ou delegar poderes a vereador ou comissão de representação. A linha D. Realizar audiências públicas. A linha E. Zelar pelo prestígio e decoro da Câmara e pelos direitos, garantias e respeito devido aos seus membros. Inciso 7. Quanto à sua competência geral, a linha A. Exercer a chefia do Executivo Municipal, nos casos previstos em lei. A linha B. Dar posse ao prefeito, vice-prefeito, vereadores e suplentes, e declarar a perda dos respectivos mandatos, nos casos definidos em lei. A linha C. Representar sobre a inconstitucionalidade de lei ou ato municipal. A linha D. Assinar em conjunto com o primeiro secretário os documentos oficiais da Câmara, os projetos, pareceres e atas das reuniões da mesa. A linha E. Rubricar os livros destinados aos serviços da Câmara, assinando seus termos de abertura e de encerramento. A linha F. Manter a correspondência oficial da Câmara. A linha G. Promulgar as resoluções, os decretos legislativos e, ainda, as leis com sanção tácita ou cujo veto tenha sido rejeitado. A linha H. Nomear, admitir, promover, comissionar, conceder gratificação, licenças, pôr em disponibilidade, exonerar, demitir, aposentar e punir servidores da Câmara. A linha I. Determinar a abertura de sindicâncias ou inquéritos administrativos, bem como dar andamento regular aos recursos interpostos contra a decisão do presidente. A linha J. Delegar a prática de atos administrativos, restritos à Câmara, que não sejam de sua competência privativa. A linha K. Convocar e presidir reuniões de líderes de bancadas ou blocos parlamentares e representantes partidários, e de presidentes de comissões permanentes, para avaliação dos trabalhos da Câmara, exame de matérias em trâmite e adoção de providências para o bom andamento das atividades legislativas ou administrativas. A linha L. Autorizar as despesas da Câmara, bem como requisitar o numerário destinado a este fim. A linha M. Apresentar ao plenário, até o dia 20 de cada mês, o balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas do mês anterior. A linha M. Autorizar a realização de conferências, palestras ou seminários de interesse da Câmara, fixando-lhes data, horário e local, ressalvada a competência das comissões permanentes. A linha O. Autorizar cursos de treinamento, reciclagem e aperfeiçoamento para os servidores da Câmara. Artigo 17. Para se ausentar do município por mais de 15 dias, o presidente deverá, necessariamente, licenciar-se do cargo, o que se efetivará, automaticamente, mediante simples comunicação escrita ao seu substituto legal. Artigo 18. O presidente será substituído, em suas faltas, ausências, licenças ou impedimentos, bem como no caso de vacância do cargo, sucessivamente na série ordinal, pelos vice-presidentes e secretários, e, finalmente, pelo vereador mais idoso. Parágrafo único. Nos casos de vaga, licença ou impedimento, os substitutos ficarão investidos na plenitude das funções. Artigo 19. Para discutir qualquer matéria, o presidente dos trabalhos deverá afastar-se da presidência. Artigo 20. Nenhum membro da mesa ou outro vereador poderá presidir a sessão durante a discussão e votação de matéria de sua autoria. Parágrafo único.
A proibição contida no caput não se estende às proposições de autoria da mesa ou de comissões da Câmara. Artigo 21. Quando o presidente estiver com a palavra, no exercício de suas funções, durante as sessões plenárias, não poderá ser interrompido nem aparteado. Artigo 22. O presidente, ou o vereador que o substituir, só terá direito a voto. Inciso 1. Na eleição da mesa executiva. Inciso 2. Quando a matéria exigir, no mínimo, maioria absoluta para sua aprovação. Inciso 3. Quando houver empate em qualquer votação. Artigo 23. Da decisão ou omissão do presidente cabe recurso ao plenário. Parágrafo 1º. O recurso, formulado por escrito, deverá ser proposto, obrigatoriamente, dentro do prazo improrrogável de 2 dias úteis da decisão do presidente. Parágrafo 2º. Apresentado o recurso, no prazo de 48 horas o presidente poderá rever a decisão recorrida, ou, caso contrário, despachá-lo à Comissão de Constituição e Justiça, que terá o prazo improrrogável de 2 dias úteis para emitir o competente parecer. Parágrafo 3º. Emitido parecer contrário ao recurso, este será considerado automaticamente prejudicado. Parágrafo 4º. Exarado parecer favorável, o recurso e o parecer da comissão serão incluídos na pauta da ordem do dia da primeira sessão ordinária, para deliberação plenária. Parágrafo 5º. Aprovado o recurso, o presidente cumprirá fielmente a decisão plenária, sob pena de sujeitar-se ao processo de destituição. Parágrafo 6º. Rejeitado o recurso, a decisão do presidente será integralmente mantida. Parágrafo 7º. Até a deliberação do recurso prevalece a decisão do presidente. Artigo 24. Compete ao primeiro vice-presidente, inciso 1, promulgar e fazer publicar, obrigatoriamente, as resoluções e os decretos legislativos, sempre que o presidente, ainda que em exercício, deixe de fazê-lo no prazo estabelecido. Inciso 2. Promulgar e fazer publicar, obrigatoriamente, as leis, quando o prefeito e o presidente da Câmara, sucessivamente, deixarem de fazê-lo, sob pena de perda do cargo da mesa. Inciso 3. Cumprir outras atribuições ou encargos conferidos pela mesa, referentes aos trabalhos legislativos e aos serviços administrativos da Câmara. Inciso 4. Cumprir outras disposições regimentais ou decorrentes de resolução da Câmara. Artigo 25. Compete ao segundo vice-presidente, inciso 1, substituir o primeiro vice-presidente, inciso 2. Exercer a função de corregedor, para os atos do Poder Legislativo, fiscalizando, sobretudo, o cumprimento do controle interno previsto no artigo 113 da Lei Orgânica do Município, inciso 3. Cumprir outras atribuições ou encargos conferidos pela mesa, referentes aos trabalhos legislativos e aos serviços administrativos da Câmara, inciso 4. Cumprir outras disposições regimentais ou decorrentes de resolução da Câmara. Subseção 2. Da Secretaria. Artigo 26. Compete ao primeiro secretário, inciso 1. Superintender, sob a orientação do presidente, os serviços administrativos da Câmara. Inciso 2. Verificar e declarar a presença dos vereadores, no início e no término da sessão, e fazer sua chamada nominal sempre que houver determinação do presidente, assinando as respectivas folhas. Inciso 3. Anotar as faltas de vereadores, com as causas justificadas ou não, encerrando a folha do livro de presenças no final da sessão. Inciso 4. Ler a ata de sessão anterior, as súmulas das matérias contidas no expediente recebido e das proposições da ordem do dia e seus pareceres, bem como outros documentos recomendados pelo presidente. Inciso 5. Fazer o assentamento das discussões e votações. Inciso 6. Repetir, nas votações nominais sem uso do painel eletrônico, logo após o voto de cada vereador, as expressões sim, não e abstenção. Inciso 7. Determinar o recebimento e o zelo pela guarda de proposições e demais documentos entregues à mesa, para conhecimento e deliberação da Câmara. Inciso 8. Receber e determinar a elaboração de toda a correspondência oficial da Câmara, sujeitando ao conhecimento, apreciação e assinatura do presidente. Inciso 9. Supervisionar a redação das atas das sessões e assiná-las, na forma regimental, depois do presidente. Inciso 10. Secretariar as reuniões da mesa, redigindo, em livro próprio, as respectivas atas. Inciso 11. Fiscalizar a elaboração dos anais da Câmara. Inciso 12. Registrar, em livro próprio, os precedentes firmados na interpretação do regimento interno,
Inciso 13. Cumprir outras atribuições ou encargos conferidos pela mesa, referentes aos trabalhos legislativos e aos serviços administrativos da Câmara. Inciso 14. Cumprir outras disposições regimentais ou decorrentes de resolução da Câmara. Artigo 27. Compete ao segundo secretário, inciso 1. Substituir o primeiro secretário, inciso 2. Organizar e controlar a inscrição de oradores nos períodos do pequeno expediente, da ordem do dia e do grande expediente, inciso 3. Auxiliar o primeiro secretário, quando assim determinar o presidente, inciso 4. Cumprir outras atribuições ou encargos conferidos pela mesa, referentes aos trabalhos legislativos e aos serviços administrativos da Câmara, inciso 5. Cumprir outras disposições regimentais ou decorrentes de resolução da Câmara. Artigo 28. Compete ao terceiro secretário, inciso 1. Substituir o segundo secretário, inciso 2. Auxiliar os demais secretários, quando assim determinar o presidente, inciso 3. Cumprir outras atribuições ou encargos conferidos pela mesa, referentes aos trabalhos legislativos e aos serviços administrativos da Câmara, inciso 4. Cumprir outras disposições regimentais ou decorrentes de resolução da Câmara. Artigo 29. Os secretários só poderão usar da palavra, ao integrarem a mesa durante a sessão, nos casos regimentalmente expressos. Seção 3. Da vaga, renúncia e destituição. Artigo 30. Os componentes da mesa deixarão de ocupar seus cargos e de exercerem as respectivas funções. Inciso 1. Pela posse da mesa eleita para o biênio seguinte. Inciso 2. Pelo término do mandato. Inciso 3. Pela morte, renúncia ou destituição do cargo. Inciso 4. Pela perda do mandato. Inciso 5. Por força de outras disposições legais e regimentais aplicáveis à espécie. Artigo 31. A renúncia ao cargo da mesa far-se-á por escrito e se efetivará a partir do protocolo do documento na Secretaria da Câmara, independentemente da deliberação do plenário. Parágrafo único. A renúncia será comunicada por escrito aos demais vereadores. Artigo 32. Os membros da mesa, isoladamente ou em conjunto, são passíveis de destituição, desde que comprovadamente desidiosos, ineficientes ou quando tenham se prevalecido do cargo para fins indevidos, mediante processo regulado nos artigos seguintes. Parágrafo único. A destituição judicial de vereador, de cargo que ocupe na mesa, independe de formalidade regimental, assim como a destituição pelo não comparecimento às reuniões da mesa, nos termos do parágrafo único do artigo 14 desse regimento. Artigo 33. O início do processo dar-se-á por representação subscrita por 1/3 dos vereadores, com circunstanciada fundamentação e indicação das provas das irregularidades imputadas. Parágrafo 1º. Recebida a representação, serão sorteados 3 vereadores, entre os desimpedidos, para constituírem a comissão processante, os quais elegerão, desde logo, o presidente e o relator. Parágrafo 2º. Instalada, no prazo de 48 horas, a comissão, de posse do processo, notificará o acusado dentro de 3 dias, abrindo-se-lhe prazo de 10 dias para apresentação, por escrito, de defesa prévia. Parágrafo 3º. Fim do prazo estabelecido no parágrafo anterior, a comissão, de posse ou não da defesa prévia, procederá às diligências que entender necessárias, emitindo, no prazo de 10 dias, seu parecer, concluindo pela procedência ou improcedência das acusações. Parágrafo 4º. Concluindo parecer pela procedência das acusações, o processo, independentemente da manifestação plenária, será remetido à Comissão de Constituição e Justiça para o fim previsto no parágrafo 2º do artigo 34. Parágrafo 5º. O acusado será cientificado dos atos e diligências da comissão processante, podendo acompanhá-los. Artigo 34. O parecer da comissão processante que concluir pela improcedência das acusações será votado por maioria simples, procedendo-se, inciso 1, ao arquivamento do processo, se aprovado o parecer, inciso 2. A remessa do processo à Comissão de Constituição e Justiça, se rejeitado. Parágrafo 1º. O parecer da comissão será apreciado, em turno único de discussão e votação, a partir da primeira sessão ordinária ou em sessões extraordinárias convocadas para esse fim, até a definitiva deliberação do plenário sobre o mesmo. Parágrafo 2º. Ocorrendo a hipótese prevista no inciso 2 do caput ou no caso do parágrafo 4º do artigo 33,
A Comissão de Constituição e Justiça elaborará, dentro de 3 dias, o projeto de resolução relativo à destituição do acusado. Parágrafo 3º. O projeto será apreciado na mesma forma prevista no parágrafo 1º deste artigo, exigindo-se, para sua aprovação, o voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara. Artigo 35. Aprovado o projeto, a resolução será expedida em 24 horas e em igual prazo remetida à publicação, aperfeiçoada a destituição no ato da promulgação. Parágrafo 1º. A publicação far-se-á pela mesa, se a destituição não houver atingido a maioria de seus membros. Parágrafo 2º. Em caso contrário à situação prevista no parágrafo anterior ou quando a mesa não o fizer dentro do prazo estabelecido, a publicação far-se-á pela Comissão de Constituição e Justiça. Artigo 36. O membro da mesa acusado não presidirá nem secretariará os trabalhos, para os atos do processo, e não participará das respectivas votações, enquanto o vereador denunciante ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Artigo 37. Para discutir o parecer da comissão processante e o projeto da Comissão de Constituição e Justiça, cada vereador disporá de 15 minutos, exceto o relator e o acusado, cada um dos quais poderá falar durante 60 minutos, vedada a cessão de tempo. Parágrafo único. Terão preferência na ordem de inscrição, respectivamente, o relator do processo e o acusado. Artigo 38. O processo de destituição deverá estar concluído em 60 dias, contados da data em que se efetivar a notificação do acusado. Parágrafo 1º. Transcorrido o prazo sem o julgamento, o processo será arquivado. Parágrafo 2º. Faculta-se à comissão processante fazer-se acompanhar de assessor jurídico em todos os atos do processo. Artigo 39. No caso de vacância de cargo da mesa, proceder-se-á à nova eleição dentro dos 5 dias imediatos, em sessão especialmente convocada para esse fim, com o eleito exercendo o mandato até o final do biênio correspondente. Capítulo 2. Das comissões. Seção 1. Disposições preliminares. Artigo 40. As comissões são: inciso 1. Permanentes, as de caráter técnico legislativo ou especializado, integrantes da estrutura institucional da Câmara, coparticipes e agentes do processo legiferante, que tem por finalidade apreciar as matérias ou proposições entregues ao seu exame e sobre elas se manifestar, observados os referidos campos temáticos e áreas de atuação específicos. Inciso 2. Temporárias, as criadas para tratar de assuntos específicos, alheios à competência das comissões permanentes, que se extinguem quando não instaladas no prazo regimental, ao término da legislatura, ou antes, quando alcançado o fim a que se destinam ou expirado seu prazo de duração. Parágrafo 1º. Os membros das comissões serão considerados automaticamente investidos em suas funções quando não baixada a portaria de nomeação da comissão no prazo de 24 horas de sua constituição. Parágrafo 2º. Independe de portaria de nomeação a comissão processante. Artigo 41. As comissões, em razão da matéria de sua alçada, cabe, inciso 1. Apreciar proposições e outras matérias submetidas a seu exame. Inciso 2. Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. Inciso 3. Convocar secretários municipais ou equivalentes, bem como servidores municipais em geral, para prestar informações sobre assuntos relativos às suas atribuições. Inciso 4. Receber petições, reclamações e representações contra atos ou omissões das autoridades e entidades públicas municipais. Inciso 5. Solicitar o depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Inciso 6. Exercer, no âmbito de sua competência, a fiscalização da administração direta, indireta e fundacional do município. Inciso 7. Enviar, através da mesa, os pedidos de informações ou de documentos relativos às matérias de sua competência. Inciso 8. Estudar qualquer assunto compreendido no respectivo campo temático e propor a realização de conferências, seminários, palestras e exposições. Artigo 42. Na constituição das comissões assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares que participam da Câmara. Parágrafo único. É vedada a participação do vereador em mais de 2 comissões permanentes. Artigo 43. O presidente, o primeiro secretário e os vereadores impedidos por motivo de ordem regimental, bem assim o suplente de vereador em exercício, não integrarão comissões permanentes ou temporárias,
exceto quando se tratar de comissão especial de estudo ou comissão especial de representação. Seção 2. Das comissões permanentes. Subseção 1. Da denominação e composição. Artigo 44. São comissões permanentes. Inciso 1. A Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. Inciso 2. A Comissão de Finanças e Orçamento, CFO. Inciso 3. A Comissão de Políticas Gerais, CPG. Artigo 45. As comissões permanentes, ressalvado o disposto no artigo 43, serão compostas de 3 membros e contarão com um presidente e um vice-presidente. Parágrafo 1º. Os membros serão escolhidos para integrá-las pelo período máximo de 1 ano, permitida a recondução. Parágrafo 2º. A escolha será realizada no dia útil imediato à eleição da mesa, na primeira sessão legislativa, e no primeiro dia útil do período legislativo ordinário nos demais exercícios. Artigo 46. A composição será feita de comum acordo entre a mesa, pelo presidente, e os líderes de bancadas ou blocos parlamentares e representantes partidários com assento na Câmara. Parágrafo 1º. Havendo acordo, a decisão será homologada, de plano, pelo presidente da Câmara. Parágrafo 2º. Não havendo consenso, realizar-se-á a eleição individual de cada comissão, por maioria simples, em votação nominal. Parágrafo 3º. O exercício do voto será por ordem alfabética, mediante chamada nominal procedida pelo secretário designado, obedecida, na escolha, a ordem disposta no artigo 44. Artigo 47. Encerrada cada votação, os resultados serão apurados pela mesa executiva, sob a fiscalização dos líderes de bancadas ou blocos parlamentares e representantes partidários com assento na Câmara, interessados, com o presidente proclamando os nomes dos respectivos eleitos. Parágrafo 1º. Ocorrendo empate, considerar-se-á eleito o vereador do partido com menor representação. Parágrafo 2º. Havendo igualdade de representação entre os partidos de menor bancada ou, em último caso, entre todos eles, considerar-se-á eleito o vereador mais idoso. Artigo 48. Constituídas as comissões permanentes, na mesma sessão, por maioria de votos, elas indicarão os respectivos presidentes e vice-presidentes. Parágrafo único. Inexistindo acordo na escolha do presidente, a indicação recairá sobre o membro mais idoso, o qual, de imediato, indicará o vice-presidente, se também não houver consenso neste sentido. Artigo 49. Não se efetivando a composição das comissões permanentes, por qualquer motivo, serão convocadas sessões diárias para este fim. Subseção 2. Da competência. Artigo 50. Compete à Comissão de Constituição e Justiça, inciso 1. Manifestar-se, para efeitos de admissibilidade e tramitação, sobre os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa das proposições ou processos que tramitarem pela Câmara, com exceção dos que, pela própria natureza, independam de parecer. Inciso 2. Os assuntos de natureza constitucional ou jurídica que lhe sejam submetidos, em consulta, pelo presidente da Câmara, pelo plenário ou por outra comissão, ou em razão de recurso previsto neste regimento. Inciso 3. Elaborar a redação final das proposições em geral, ressalvadas as exceções regimentais. Inciso 4. Proceder à elaboração de proposições, nos termos desse regimento. Artigo 51. Compete à Comissão de Finanças e Orçamento, inciso 1. Manifestar-se sobre o mérito das matérias de ordem financeira, tributária e orçamentária, e outras que, de forma direta ou indireta, repercutam sobre a receita, a despesa ou patrimônio do município. Inciso 2. Receber e apreciar, privativamente, sobretudo quanto à necessidade de compatibilidade e adequação definidas em lei, as emendas ou alterações propostas aos projetos de lei orçamentária. Inciso 3. Elaborar a redação final dos projetos de lei orçamentária, bem como dos projetos previstos nos incisos 4, 5 e 6 deste artigo. Inciso 4. A iniciativa de projeto de decreto legislativo relacionado à aprovação ou não do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado sobre as contas do Poder Executivo. Inciso 5. A iniciativa de projeto de lei fixando os subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais ou equivalentes, para vigorar na gestão seguinte. Inciso 6. A iniciativa de projeto de lei fixando os subsídios dos vereadores, para viger na legislatura seguinte. Inciso 7. Elaborar outras proposições, nos termos desse regimento. Artigo 52.
Compete à Comissão de Políticas Gerais. Inciso 1. Manifestar-se sobre o mérito de matérias relativas a planos gerais ou parciais de urbanização, alteração, interrupção ou suspensão de empreendimentos do município, controle do uso e parcelamento do solo urbano, sistema viário, edificações, realização de obras públicas, política habitacional, aquisição e alienação de bens, prestação de serviços públicos diretamente pelo município ou em regime de concessão ou permissão, transporte coletivo urbano, criação, organização e atribuições dos órgãos da administração municipal, servidores públicos, seu regime jurídico, criação, extinção e transformação de cargos e empregos, e fixação ou alteração de sua remuneração. Inciso 2. Manifestar-se sobre o mérito de matérias que digam respeito à educação, ao ensino, ao desporto, à cultura, à saúde, ao bem-estar social, ao meio ambiente, ao saneamento básico, à defesa dos direitos do cidadão, à segurança pública, aos direitos do consumidor, das minorias, da mulher, da criança, do idoso e do deficiente, à concessão de títulos honoríficos ou de utilidade pública, à denominação de próprios públicos. Inciso 3. Manifestar-se sobre o mérito de matérias que disciplinem as atividades econômicas desenvolvidas no município, que regulem a indústria, o comércio, a prestação de serviços, o abastecimento de produtos, o turismo, que visem ao desenvolvimento técnico-científico voltado à atividade produtiva em geral. Inciso 4. Dar encaminhamento a sugestões, inclusive de proposições legislativas, apresentadas por entidades civis, tais como sindicatos, órgãos de classe, associações, organizações não governamentais e conselhos municipais. Inciso 5. Elaborar outras proposições, nos termos desse regimento. Artigo 53. As atribuições enumeradas nos artigos acima são meramente exemplificativas, compreendidas, ainda, na competência das comissões permanentes diversas ou outras, correlatas ou conexas. Artigo 54. É vedado às comissões permanentes pronunciar-se sobre o que não for da sua competência. Artigo 55. Entende-se como manifestação de mérito a apreciação da matéria sob o prisma de sua conveniência, utilidade e oportunidade. Subseção 3. Do funcionamento. Artigo 56. As comissões permanentes poderão estabelecer regras e condições específicas para a organização e o bom andamento dos seus trabalhos, observado o disposto nesta subseção e respeitadas outras determinações regimentais atinentes. Parágrafo único. Sempre que possível, as comissões permanentes serão assessoradas por servidores efetivos da Câmara com atribuições relacionadas à matéria em exame. Artigo 57. As reuniões ordinárias serão realizadas, independentemente de convocação, em dias e horários prefixados pelos seus presidentes. Artigo 58. As reuniões ordinárias ou extraordinárias somente serão realizadas em dias considerados úteis e o seu funcionamento não poderá coincidir com o horário das sessões da Câmara, salvo para emissão de pareceres verbais nos casos regimentalmente previstos. Parágrafo único. Para os fins deste artigo, a mesa fará publicar, em edital, a relação das comissões permanentes e temporárias, com a designação dos locais, dias e horários de suas reuniões. Artigo 59. No período ordinário, as reuniões extraordinárias serão convocadas pelo presidente da comissão, pela maioria de seus membros ou pelo presidente da Câmara, de ofício, em caráter urgente e relevante. Parágrafo único. Nos períodos de recesso, as reuniões extraordinárias das comissões serão convocadas exclusivamente pelo presidente da Câmara. Artigo 60. As reuniões das comissões serão públicas e durarão o tempo necessário ao exame da respectiva ordem do dia. Parágrafo 1º. As reuniões somente serão instaladas e funcionarão com o quórum da maioria absoluta dos membros. Parágrafo 2º. Os debates obedecerão, no que couber, às normas previstas para as sessões da Câmara, assegurada a autonomia de decisão ao respectivo presidente. Parágrafo 3º. As deliberações serão tomadas por maioria de votos. Parágrafo 4º. Qualquer vereador poderá participar, sem direito a voto, dos debates das comissões. Parágrafo 5º. Não havendo reunião por falta de quórum, lavrar-se-á termo de comparecimento dos membros presentes. Artigo 61. As atas das reuniões das comissões serão elaboradas segundo padrão uniforme, contendo: inciso 1. Data, horário e local da reunião. Inciso 2. Identificação de quem a tenha presidido. Inciso 3.
Nomes dos presentes e ausentes, com expressa referência às faltas justificadas e aos membros ad hoc designados. Inciso 4. Relação das matérias apreciadas e síntese dos trabalhos realizados. Parágrafo 1º. As atas, uma vez lidas e entendidas conforme, serão dadas como aprovadas, sendo assinadas pelos membros presentes à reunião. Parágrafo 2º. Havendo pedido de retificação, lavrar-se-á termo específico, que será incorporado à ata. Subseção 4. Dos pareceres. Artigo 62. Parecer é o pronunciamento da comissão sobre qualquer matéria sujeita à sua competência. Parágrafo 1º. Nenhuma proposição será submetida à consideração plenária sem parecer escrito da comissão ou comissões competentes, salvo o disposto no parágrafo 3º deste artigo e no artigo 72 desse regimento. Parágrafo 2º. Cada proposição terá parecer independente, exceto quando, em se tratando de matérias análogas, forem anexadas a um só processo. Parágrafo 3º. As proposições elaboradas pela mesa e pelas comissões permanentes serão dadas à pauta da ordem do dia independentemente de parecer. Artigo 63. O parecer escrito constará de 3 partes. Inciso 1. Relatório. Inciso 2. Voto do relator. Inciso 3. Decisão da comissão, com a assinatura dos membros que votaram a favor ou contra o parecer do relator. Parágrafo 1º. Acolhido o voto do relator, este constituirá o parecer da comissão. Parágrafo 2º. O voto em separado, acompanhado pela maioria dos membros da comissão, passará a constituir seu parecer, considerando-se as conclusões rejeitadas do relator como manifestação em contrário. Parágrafo 3º. Não acolhidos, pela maioria, o voto do relator ou o voto em separado, novo relator será designado. Parágrafo 4º. O membro cujo voto for vencido poderá apresentar parecer em separado, indicando as restrições efetuadas. Artigo 64. O parecer escrito obedecerá à ordem de entrada da proposição no âmbito de cada comissão, que somente será alterada nos seguintes casos, dentre outras previsões regimentais. Inciso 1. Pedido de informação ou de documento. Inciso 2. Pedido de preferência pelo autor, quando aprovada. Inciso 3. Concessão de vista. Inciso 4. Aprovação de regime de urgência para a matéria. Inciso 5. Quando a matéria integrar pauta de sessão extraordinária. Artigo 65. Cada comissão terá o prazo de 20 dias para exarar seu parecer escrito, prorrogável por igual período, a critério do respectivo presidente, mediante despacho devidamente fundamentado. Parágrafo 1º. O prazo previsto no caput será contado da data em que a matéria der entrada na comissão. Parágrafo 2º. Fim do prazo ou emitido parecer antes de seu término, a matéria será automaticamente encaminhada à comissão que deva pronunciar-se em sequência, ou à presidência, se for o caso, com ou sem parecer, para que seja incluída em ordem do dia na situação em que se encontrar. Artigo 66. Em se tratando de projetos relativos a códigos, estatutos, diretrizes orçamentárias, proposta orçamentária, plano plurianual de investimentos, processo de prestação de contas do município ou outros que, pela complexidade ou natureza da matéria, exijam estudo altamente técnico e acurado, o presidente da Câmara poderá, a seu critério, prorrogar o prazo para parecer em até 30 dias, salvo para pronunciamento sobre o mérito. Artigo 67. Recebida a proposição, o presidente da comissão, dentro de 48 horas, designará o relator, fixando-lhe prazo para parecer. Parágrafo 1º. Não cumprido o prazo pelo relator, designar-se-á relator substituto, que disporá da metade do prazo inicialmente estabelecido para apresentar o parecer. Parágrafo 2º. Esgotados os prazos referidos neste artigo, o presidente avocará para si o relato da proposição. Parágrafo 3º. Sempre que possível, a relatoria será atribuída no sistema de rodízio. Artigo 68. Qualquer vereador poderá obter vista de uma determinada proposição sob exame das comissões permanentes, observado o seguinte. Inciso 1. O prazo máximo será de 5 dias. Inciso 2. O pedido será despachado a critério do respectivo presidente. Inciso 3. A concessão será por uma única vez ao mesmo vereador no âmbito de todas as comissões permanentes. Artigo 69. A não observação dos prazos previstos nos artigos 67 e 68 será comunicada pela comissão à mesa, no primeiro dia útil após o vencimento do prazo, para publicação, em edital, da relação dos faltosos. Parágrafo único. A partir da publicação,
A comissão abrirá prazo de 3 dias para a devolução da proposição, que, descumprido, impedirá o vereador de, no mesmo período legislativo, receber outra matéria para vista ou relatar parecer. Artigo 70. A matéria sujeita à apreciação das comissões permanentes será analisada previamente pela assessoria jurídica da Câmara. Parágrafo único. A Comissão de Finanças e Orçamento poderá solicitar parecer técnico-contábil, proferido por servidor efetivo da Câmara, com atribuições inerentes à matéria em exame. Artigo 71. Quando a proposição for despachada para apreciação de mais de uma comissão, opinarão inicialmente, obedecida a precedência à matéria, a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Finanças e Orçamento. Artigo 72. Os pareceres verbais serão admitidos em proposições. Inciso 1. Com pareceres incompletos. Inciso 2. Constantes da pauta da ordem do dia de sessões extraordinárias. Inciso 3. Que visem a prorrogação de prazos legais a se findarem ou adoção ou alteração de lei para aplicação em época certa e próxima. Inciso 4. Com prazo esgotado para emissão de parecer escrito. Inciso 5. Incluídas em regime de urgência especial em ordem do dia. Parágrafo 1º. Sendo impossível conseguir parecer verbal dos membros das comissões permanentes, o presidente da Câmara designará membro ad hoc para esse fim. Parágrafo 2º. Para a emissão dos pareceres previstos neste artigo, será concedido prazo comum de deliberação às comissões, de até 05 minutos, mediante suspensão da sessão. Subseção 5. Do presidente. Artigo 73. Ao presidente de comissão permanente compete, inciso 1. Convocar e presidir reuniões da comissão, nelas mantendo a ordem e formalidade necessárias. Inciso 2. Dar à comissão conhecimento de toda a matéria recebida e despachá-la. Inciso 3. Zelar pela observância dos prazos concedidos à comissão. Inciso 4. Conceder a palavra durante as reuniões. Inciso 5. Interromper o orador que falar sobre o vencido, exceder-se nos debates ou faltar à consideração com os presentes, casando-lhe a palavra no caso de desobediência. Inciso 6. Representar a comissão nas suas relações com a mesa, com outras comissões ou com o plenário. Inciso 7. Resolver todas as questões de ordem e reclamações suscitadas no âmbito da comissão. Inciso 8. Falar em plenário em nome da comissão ou delegar poderes para que o faça outro membro. Inciso 9. Enviar à mesa, no encerramento da sessão legislativa, resumo das atividades da comissão. Inciso 10. Enviar à mesa toda a matéria destinada à leitura em plenário e que deva receber publicidade. Inciso 11. Autorizar ao vice-presidente, quando entender conveniente, a distribuição das proposições. Inciso 12. Determinar, a pedido ou não, o registro dos debates na íntegra, quando julgar conveniente. Inciso 13. Submeter a voto as questões sujeitas à deliberação da comissão e proclamar o resultado da votação. Inciso 14. Praticar outras atribuições que lhe são conferidas por esse regimento. Parágrafo 1º. O presidente poderá funcionar como relator ou relator substituto e terá voto nas deliberações da comissão. Parágrafo 2º. Dos atos e deliberações do presidente da comissão ou da comissão cabe recurso de qualquer vereador, ao presidente da Câmara, que decidirá fundamentadamente. Parágrafo 3º. O recurso, formulado por escrito, deverá ser proposto, obrigatoriamente, dentro do prazo improrrogável de 2 dias úteis da decisão. Parágrafo 4º. Nas faltas, ausências, licenças ou impedimentos do presidente da comissão, assumirá as funções o vice-presidente e, posteriormente, o membro efetivo mais idoso. Subseção 6. Dos impedimentos e ausências. Artigo 74. É vedado ao vereador integrante de comissão permanente. Inciso 1. Presidir reunião de comissão quando se debater ou votar matéria da qual seja autor ou relator. Inciso 2. Relatar proposição de sua autoria. Inciso 3. Presidir mais de uma comissão permanente. Artigo 75. Sempre que o membro da comissão não puder comparecer à reunião, deverá, previamente, comunicar o fato ao seu presidente, que fará consignar em ata a escusa. Parágrafo 1º. Se o trabalho da comissão for prejudicado pelo não comparecimento de qualquer membro, o presidente da Câmara, para compor o quórum necessário à efetivação da reunião, designará substituto para o vereador faltoso ou impedido. Parágrafo 2º. Nos casos de licença do vereador, o presidente da Câmara designará substituto, atendido, tanto quanto possível,
O disposto no artigo 79. Parágrafo 3º. Cessará a substituição logo que o titular voltar ao exercício. Subseção 7. Das vagas. Artigo 76. A vaga na comissão verificar-se-á em virtude do término do mandato, renúncia, falecimento ou perda do lugar. Artigo 77. A renúncia de membro de comissão deverá ser comunicada, por escrito, à presidência da Câmara, salvo o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 1º. Quando manifestada inequivocamente, no transcurso da reunião da comissão ou em sessão plenária, será registrada integralmente na ata, aperfeiçoando-se a renúncia com a aprovação da ata. Parágrafo 2º. O presidente e o vice-presidente, renunciando ao cargo, concomitantemente ou não, a comissão realizará a eleição interna em 5 dias, contados do cumprimento do disposto no artigo 79. Artigo 78. Perderá o lugar na comissão o vereador que, inciso 1, não comparecer a 3 reuniões ordinárias consecutivas ou 6 intercaladas, salvo motivo justo aceito pela comissão. Inciso 2. Exorbitar ou for omisso e ineficiente no exercício de suas atribuições. Inciso 3. Negar-se a subscrever parecer sobre matéria em análise, estando presente a reunião. Inciso 4. Negar-se a proferir parecer verbal em matéria que o admita, quando para isso solicitado, em sessão plenária. Parágrafo 1º. A perda do lugar será declarada pelo presidente da Câmara, por seu ou a requerimento de qualquer outro vereador, uma vez comprovado o fato ou ato motivador, assegurando-se ao acusado, mediante notificação, o prazo de 3 dias úteis para apresentação de defesa, por escrito. Parágrafo 2º. O vereador destituído nos termos deste artigo não poderá ser designado para integrar qualquer comissão permanente até o final da sessão legislativa. Artigo 79. A vaga em comissão será preenchida pelo presidente da Câmara, no interregno de 5 dias, de acordo com a indicação feita pelo líder do partido ou do bloco parlamentar a que pertencer o lugar, ou independentemente dessa comunicação, se ela não for feita no prazo declinado ou se constatada a inexistência de representação da sigla partidária correspondente. Seção 3. Das comissões temporárias. Subseção 1. Disposições preliminares. Artigo 80. As comissões temporárias são: inciso 1. Comissão Especial de Estudos. Inciso 2. Comissão Especial de Representação. Inciso 3. Comissão Parlamentar de Inquérito. Inciso 4. Comissão Processante. Artigo 81. Ressalvadas as previsões legais e regimentais em contrário, as comissões temporárias serão criadas mediante requerimento de 1/3 dos vereadores, aprovado por maioria simples, indicando a finalidade prevista, o número de membros e o prazo de funcionamento, que poderá ser prorrogado. Parágrafo 1º. Assegura-se o cargo de presidente ao autor do requerimento, quando se tratar de comissão especial de estudos ou de comissão especial de representação, o qual, por sua vez, indicará o relator. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo 1º, o presidente da Câmara integrando a comissão, o autor do requerimento poderá ser designado relator. Parágrafo 3º. A participação do vereador em comissão temporária será cumprida sem prejuízo de suas funções em comissão permanente ou perante a Câmara. Parágrafo 4º. Aplicam-se às comissões temporárias, no que couber, as disposições regimentais relativas às comissões permanentes. Parágrafo 5º. As reuniões ordinárias ou extraordinárias somente serão realizadas em dias considerados úteis e o seu funcionamento não poderá coincidir com o horário das sessões da Câmara, nem ser concomitante com o das comissões permanentes, exceto as reuniões da comissão prevista no inciso 2 do artigo 80. Subseção 2. Das comissões especiais de estudos e de representação. Artigo 82. As comissões especiais de estudos destinam-se ao estudo de problemas municipais e à tomada de posição da Câmara em assuntos de relevância e interesse público, considerando-se extintas se não instaladas em 3 dias úteis. Artigo 83. As comissões especiais de representação serão constituídas para representar a Câmara em atos externos. Parágrafo 1º. Poderão ser designadas pelo presidente, por iniciativa própria, quando não importarem ônus para a Câmara. Parágrafo 2º. Quando a Câmara se fizer representar em conferências, congressos e simpósios, não exclusivamente de vereadores, serão preferencialmente indicados os edis que desejarem apresentar trabalhos relativos ao temário e os membros das comissões permanentes de atribuições correlatas. Artigo 84. Dos trabalhos efetivados, as comissões especiais de estudos e as comissões especiais de representação,
estas apenas nas situações previstas no parágrafo 2º do artigo 83, elaborarão relatório sucinto, que fará parte do expediente da primeira sessão ordinária e terá a destinação indicada pela comissão. Subseção 3. Das comissões parlamentares de inquérito. Artigo 85. As comissões parlamentares de inquérito, criadas mediante requerimento subscrito por 1/3 dos vereadores, terão amplos poderes de investigação e serão destinadas à apuração de fato determinado e por prazo certo. Parágrafo 1º. Considera-se fato determinado o acontecimento de interesse para a vida pública e a ordem constitucional, legal, econômica e social do município, que estiver devidamente caracterizado no requerimento de instituição da comissão. Parágrafo 2º. O requerimento será recebido se atender os requisitos legais e regimentais, caso contrário será indeferido e arquivado, cabendo ao autor recurso ao presidente. Parágrafo 3º. A comissão, que também poderá atuar durante o recesso parlamentar, terá o prazo de 90 dias, prorrogável por até metade, mediante deliberação do plenário, no período ordinário, e decisão da maioria da mesa, nos períodos de recesso, para a conclusão de seus trabalhos. Parágrafo 4º. Do ato de instituição constarão a provisão de meios, os recursos administrativos, as condições organizacionais e o assessoramento necessários ao bom desempenho da comissão, incumbindo à mesa e à administração da Câmara o atendimento preferencial das providências que solicitar. Parágrafo 5º. Na reunião de instalação, que dar-se-á no prazo máximo de 3 dias úteis da Constituição, a comissão elegerá o presidente e o relator geral e, se necessários, relatores parciais. Artigo 86. A comissão poderá, além ou complementarmente às atribuições previstas na Lei Orgânica do Município e neste regimento, observada a legislação vigente, inciso 1. Requisitar servidores do serviço administrativo da Câmara ou, em caráter transitório, de qualquer órgão ou entidade da administração pública direta, indireta e fundacional do município, necessários aos seus trabalhos, bem como a designação de técnicos e peritos que possam cooperar no desempenho de suas atribuições. Inciso 2. Determinar as diligências que reputar necessárias, ouvir indiciados, inquirir testemunhas sob compromisso, requerer de órgãos e entidades da administração pública informações e documentos, tomar o depoimento de qualquer autoridade ou cidadão e requisitar os serviços de quaisquer autoridades, inclusive policiais. Inciso 3. Incumbir qualquer de seus membros, ou servidores requisitados da Câmara, da realização de sindicâncias ou diligências necessárias aos seus trabalhos, dando conhecimento prévio à mesa. Inciso 4. Transportar-se a qualquer local onde se fizer necessária sua presença, ali praticando os atos que lhe competirem. Inciso 5. Estipular prazo para o atendimento de qualquer providência ou realização de diligência sob as penas da lei, exceto quando da alçada de autoridade judiciária. Inciso 6. Se forem diversos os fatos interrelacionados objeto do inquérito, dizerem separados sobre cada um, mesmo antes de fim da investigação dos demais. Parágrafo único. As comissões parlamentares de inquérito valer-se-ão, subsidiariamente, no que couber, das normas procedimentais contidas no Código de Processo Penal. Artigo 87. Ao término dos trabalhos, a comissão apresentará relatório circunstanciado e conclusivo, que será publicado no órgão oficial do município e encaminhado. Inciso 1. À mesa, para as providências de alçada desta ou do plenário. Inciso 2. Ao Ministério Público, com a cópia da documentação, para que promova a responsabilidade civil ou criminal por infrações apuradas e adote outras medidas decorrentes de suas funções institucionais. Inciso 3. Ao Poder Executivo Municipal, para adotar as providências saneadoras, de ordem constitucional ou legal. Inciso 4. A comissão permanente que tenha maior pertinência com a matéria, a qual incumbirá fiscalizar o atendimento do prescrito no inciso anterior. Inciso 5. Ao Tribunal de Contas do Estado, para as providências de sua alçada. Parágrafo único. Nos casos dos incisos 2, 3 e 5, a remessa será feita pelo presidente da Câmara, no prazo assinalado pela comissão, sob pena de responsabilidade. Subseção 4. Das comissões processantes. Artigo 88. As comissões processantes destinam-se a instrumentalizar. Inciso 1. Procedimento instaurado em face de denúncia contra o prefeito municipal ou seu substituto legal, por crimes de responsabilidade ou infrações políticas administrativas,
cominadas com a perda do mandato, observadas as disposições da legislação federal pertinente. Inciso 2. Procedimento instaurado em face de denúncia contra vereador, por infrações previstas em lei e neste regimento, cominadas com a perda do mandato. Inciso 3. Procedimento instaurado em face de representação contra membros da mesa da Câmara, nas situações previstas neste regimento, cominadas com a destituição do cargo, observados os procedimentos definidos nos artigos 33 a 38. Parágrafo único. No caso do inciso 2, para as hipóteses dos incisos 1, 2, 6 e 7 do artigo 99, serão observados os procedimentos definidos no artigo 101, capítulo 3 do plenário. Artigo 89. O plenário é o órgão deliberativo da Câmara, constituído pela reunião dos vereadores em exercício, em local, forma e número legal para deliberar. Parágrafo 1º. O local é o recinto próprio de sua sede, salvo no caso de sessão itinerante. Parágrafo 2º. A forma legal é a sessão, nos termos desse regimento. Parágrafo 3º. O número legal é o quórum exigido para a realização das sessões e para as deliberações, ordinárias e especiais. Artigo 90. Cabe à Câmara, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município, em especial, inciso 1. Legislar sobre assuntos de interesse local, inciso 2. Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, inciso 3. Legislar sobre tributos municipais, bem como autorizar isenções e anistias fiscais e a remissão de dívidas, inciso 4. Dispor sobre as diretrizes orçamentárias, o orçamento anual e o plano plurianual de investimentos, bem como autorizar a abertura de créditos adicionais. Inciso 5. Deliberar sobre a obtenção e concessão de empréstimos e operações de crédito, bem como a forma e os meios de pagamento. Inciso 6. Autorizar a concessão de auxílios, prêmios e subvenções. Inciso 7. Autorizar a concessão de serviços públicos, a concessão de direito real de uso e a concessão administrativa de uso de bens municipais. Inciso 8. Autorizar a aquisição, exceto por desapropriação, alienação, a permuta e doação de bens imóveis do município, inclusive as doações que este venha a receber com encargo. Inciso 9. Dispor sobre a criação, organização e supressão de distritos, observada a legislação estadual. Inciso 10. Dispor sobre a criação, transformação e extinção de cargos, funções e empregos públicos, fixando a respectiva remuneração, da administração direta, indireta e fundacional. Inciso 11. Autorizar a criação e a estruturação de secretarias ou equivalentes. Inciso 12. Autorizar ou referendar convênios e consórcios firmados pelo Executivo Municipal, no interesse público, com entidades de direito público e privado. Inciso 13. Dispor sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Inciso 14. Dispor sobre os planos de carreira e o regime jurídico dos servidores municipais. Inciso 15. Dispor sobre a delimitação do perímetro urbano. Inciso 16. Dispor sobre a denominação de próprios públicos e sobre a alteração desta. Inciso 17. Dispor sobre normas urbanísticas. Artigo 91. Compete privativamente à Câmara, dentre outras atribuições. Inciso 1. Eleger sua mesa, bem como destituí-la, na forma regimental. Inciso 2. Elaborar seu regimento interno. Inciso 3. Dispor sobre sua organização, segurança interna, criação, transformação ou extinção dos cargos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros legais. Inciso 4. Dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito. Inciso 5. Conceder licença ao prefeito e vereadores, ou a seus substitutos no exercício do cargo. Inciso 6. Autorizar o prefeito a se ausentar do município, por necessidade e para o desempenho de seu cargo, por mais de 15 dias. Inciso 7. Nos casos previstos em lei, declarar a perda do mandato, bem como processar e julgar o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores. Inciso 8. Tomar e julgar as contas do prefeito, deliberando sobre o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, no prazo máximo de 60 dias do trânsito em julgado deste, observados os seguintes preceitos. Alínea A. O parecer prévio só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. Alínea B. Rejeitadas as contas, estas serão imediatamente remetidas ao Ministério Público,
para fins de direito. Inciso 9. Fixar em cada legislatura, para subsequente, os subsídios do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais ou equivalentes e dos vereadores. Inciso 10. Convocar os responsáveis por chefias de órgãos do Executivo, incluída a administração indireta e fundacional, bem como servidores municipais em geral, para prestarem informações sobre atividades de sua responsabilidade, sem prejuízo da competência das comissões permanentes e temporárias. Inciso 11. Sustar os atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites estabelecidos em lei. Inciso 12. Proceder à tomada de contas do prefeito, por intermédio de comissão especial, quando não apresentadas à Câmara dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa ordinária. Inciso 13. Deliberar sobre a mudança temporária de sua sede. Inciso 14. Manifestar-se nos casos de modificação territorial, de transferência da sede do município, alteração de seu nome, do distrito ou do bairro, e sobre a anexação a outro. Inciso 15. Solicitar a intervenção do Estado no município. Inciso 16. Legislar sobre a forma de participação popular no governo municipal. Inciso 17. Requerer informações ou documentos ao prefeito sobre fato relacionado com matéria legislativa em trâmite ou sujeita à fiscalização da Câmara. Inciso 18. A iniciativa das matérias relacionadas à concessão de títulos de cidadania honorária ou benemérita a pessoas que, reconhecidamente, tenham prestado serviços relevantes ao município ou nele se destacado pela atuação exemplar na vida pública ou particular.